Você conhece alguém que já fez uso de esteroides androgênicos anabolizantes, também popularmente conhecido como as bombas de academia? Preste atenção nesse vídeo, pois esse é o tema de hoje do Doutor Ajuda: anabolizantes. A primeira informação que eu acho importante você saber é o que é esteroide anabolizante. Nem todos sabem, mas nosso corpo naturalmente produz um hormônio sexual chamado andrógeno. O principal exemplo desses hormônios é a testosterona. A testosterona é responsável pelas características sexuais masculinas, tais como pelos na face e corpo, entonação grossa da voz e músculos grandes e fortes. Apesar de ser um hormônio masculino, as mulheres também produzem testosterona, mas em taxas bem menores que os homens, cerca de 10 a 20 vezes menos. Chamamos de esteroides anabolizantes os hormônios e andrógenos sintéticos produzidos em laboratório. Os tipos mais comuns conhecidos pelo público leigo são a nandrolona, a oxandrolona e o estanozolol. Para que servem a testosterona e os esteroides anabolizantes? A aplicação médica mais comum é a de repor esse hormônio em homens que não produzem em quantidades suficientes. Já os esteroides anabolizantes podem ser prescritos em uma série de condições clínicas, tais como ajudar no ganho de peso em pacientes que sofreram doenças graves, como infecções prolongadas, ou mesmo em pacientes desnutridos e em determinados tipos de anemia. Entretanto, algumas pessoas, a maioria homens, mas às vezes também mulheres, mesmo não tendo deficiência desses hormônios, passam a se encher de esteroides anabolizantes. O resultado é que essas pessoas passam a ter níveis desses hormônios em níveis muito mais elevados do que as necessidades naturais. No passado, os usuários eram basicamente os atletas de alto nível buscando melhorar rendimento em alguns esportes, que é o que chamamos de doping. Hoje em dia, o que vemos é a disseminação do seu uso por pessoas comuns, normalmente frequentadores de academia que buscam melhorar a performance ou mesmo por fins estéticos. Mas esse uso não é isento de complicações. Existem diversos riscos e efeitos colaterais do uso de anabolizantes, e dentre esses eu quero destacar problemas cardíacos, aumento da pressão e alterações no perfil do colesterol, problemas no fígado, tais como hepatite medicamentosa e desenvolvimento de tumores nesse órgão, alterações de humor, como agressividade, bem como distúrbios psiquiátricos, tais como ansiedade e depressão, aumento das células vermelhas do sangue e, consequentemente, um aumento do risco de trombose, nada mais é do que a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Em homens, o uso de esteroides anabolizantes faz com que os testículos reduzam de tamanho e fiquem bem pequenos, reduzindo também a produção natural de testosterona do corpo, bem como a formação de espermatozoides. Na maioria das vezes, mas nem sempre, esses problemas dos testículos podem ser revertidos se o homem parar de tomar os andrógenos, mas pode levar um longo tempo até normalizar. Alguns homens podem ficar com o testículo atrófico e com baixa função de forma persistente, mesmo após a suspensão do uso da medicação. Outro efeito também bastante comum e indesejado é o crescimento da mama masculina, também conhecida como ginecomastia. Já em mulheres, os andrógenos causam um efeito virilizante masculino, levando a engrossamento da voz e crescimento e aparecimento de pelos na face e em outras partes do corpo. Em adolescentes, os andrógenos podem levar ao fechamento precoce da cartilagem de crescimento, culminando com a diminuição da altura final. Além disso, tem mais dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é a forma de uso e a dependência. Como eu falei anteriormente, existem vários tipos de andrógenos sintéticos com diferentes características. A maioria das pessoas faz o uso de vários desses hormônios misturados, com o objetivo final de aumentar a massa muscular e de gerar mais definição corporal. Fazem isso na forma de ciclos, em que intercalam períodos com o uso de uma substância depois da outra, seguidas de períodos sem o uso. O corpo, diante de doses tão altas desses hormônios, para de fabricar o hormônio masculino, a testosterona. E quando interrompe o uso do esteroide, o que ocorre é uma diminuição brusca da produção de testosterona e muitas vezes duradoura, a chamada fase rebote. Nessa fase, podem surgir os efeitos de disfunção erétil, diminuição ou ausência de libido, perda de massa muscular e muitos outros. Tudo isso faz com que o indivíduo queira fazer o uso novamente de mais esteroides anabolizantes e assim prosseguir por um longo período. Quanto mais tempo usando essas substâncias, maior se tornam os riscos que eu já falei anteriormente, tais como problemas cardíacos, doenças do fígado, trombose, dentre outros. O segundo aspecto, que é uma dúvida frequente que as pessoas têm, é em relação à dose. Existe dose segura? Existe tempo seguro de uso?
E eu posso responder que não existe dose nem tempo seguro do uso dessas substâncias em pessoas que fazem uso buscando aumento de performance ou mesmo por fins estéticos. Em pacientes com indicações clínicas para o seu uso, como em pacientes desnutridos ou outros pacientes que já tenham sofrido algumas doenças graves, os benefícios superam os riscos, devendo os efeitos colaterais ser acompanhados por um profissional médico capacitado. Existem profissionais de saúde, mesmo médicos, que falam coisas diferentes das que eu estou falando. Quando existe esse tipo de controvérsia, o recomendado é seguir o que os médicos especialistas no assunto recomendam. As sociedades médicas, de forma geral, não recomendam o uso de esteroides anabolizantes ou mesmo de testosterona em pacientes que não tenham deficiência desse hormônio ou que não tenham as doenças citadas anteriormente. Se você quiser mais informações a respeito, os links desses artigos estarão disponíveis no site do canal Doutor Ajuda. Se você tem dúvidas sobre esse tema ou se faz uso dessas substâncias e quer parar, procure um endocrinologista, que é o profissional mais capacitado para auxiliá-lo. Este é o canal Doutor Ajuda e nosso objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia? Muitas pessoas também fazem uso abusivo do GH, mais conhecido também como hormônio do crescimento. Esse hormônio, como o próprio nome diz, é muito importante nas fases de crescimento, na infância e na adolescência, mas ele também tem um papel fundamental na manutenção da massa muscular e na queima de gordura. Entretanto, o uso abusivo dessa substância também pode acarretar em uma série de consequências negativas, tais como problemas cardíacos, infarto, aumento do coração e risco de determinados cânceres. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.